que pensam os professores brasileiros sobre a tecnologia digital em sala de aula? Esse foi o tema da pesquisa realizada por iniciativa do movimento Todos pela Educação, que ouviu 4.000 professores dos ensinos fundamental e médio e da educação de jovens e adultos da rede pública de todo o Brasil no primeiro semestre de 2017. Para falar mais sobre esse assunto, convidamos Vanessa Souto, coordenadora de projetos da instituição. Olá, Vanessa, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vanessa, eu dei uma olhada na pesquisa, vi que tem bastante dados interessantes, então eu gostaria de tirar alguns trechos para a gente ler para o pessoal ficar informado e a gente comentar sobre esses assuntos, ok? Então, a primeira pergunta vai em relação à tecnologia digital, né? Os professores, 55% dos professores da rede pública brasileira utilizam a tecnologia regularmente em sala de aula. E mesmo assim, uma boa parte diz que ainda existem aspectos limitadores para o uso desse recurso na escola. Então, eu gostaria de saber quais são as queixas principais dos professores. Então, antes de mais nada, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. A pesquisa mostrou esse dado de que mais da metade dos professores entrevistados utilizam regularmente a tecnologia. E um dos limitadores para que mais professores utilizem essa tecnologia em sala de aula, a tecnologia digital, é a questão da infraestrutura, como já é sabido e conhecido por muitas pessoas, né? A questão da infraestrutura de falta de computadores, de equipamentos, de materiais. Essa é uma questão que o professor indicou na própria pesquisa. Existem perguntas relacionadas à questão de infraestrutura, também tem uma pergunta relacionada à nota que o professor dá em relação se tudo tivesse perfeito, tivesse toda a infraestrutura adequada para o uso dessa tecnologia, de equipamentos inclusive, mostra que a média que ele daria é de nota 4. Então, existem outros elementos, além da parte de infraestrutura, que são cruciais para que esse professor também utilize mais e melhor essas tecnologias, e a gente comenta, posso comentar depois um pouquinho com mais profundidade. Mas existe espaço, apesar dessa infraestrutura, essa falta de infraestrutura adequada para o uso da tecnologia digital, existe espaço de atuação, porque os professores podem se utilizar desse recurso tecnológico de outras formas, mesmo não havendo esse recurso na escola diretamente. Então, a infraestrutura é uma questão que precisa, de fato, ser olhada e ser resolvida para que esse professor também utilize mais essa ferramenta. E a pesquisa também ressaltou que 54% dos docentes afirmam que usariam mais esse recurso, desde que isso não implicasse em maior carga de trabalho. E, ao mesmo tempo, 45% dos professores já dizem que a tecnologia aumenta a pressão, sim, das funções deles, né? Então, eu gostaria de saber por que os professores também ainda enxergam a tecnologia, né, uma ferramenta super usual, e eles enxergam desta maneira ainda. Por conta, principalmente, eles precisam, existem alguns professores que não têm um domínio, então uma parcela realmente tem usado, tem esse uso mais cotidiano da tecnologia, do celular, olhar redes sociais, olhar e-mail, mas uma parcela dos professores não tem esse acesso tão frequente, então isso acaba dificultando, e ele entende que se ele precisar usar a tecnologia, isso for de uma forma mais imposta e que ele não esteja preparado, capacitado para esse uso, isso vai trazer mais trabalho. Então, para o professor que tem um conhecimento maior sobre a tecnologia, ele se sente mais mobilizado e confortável para usá-la. Os professores que não têm esse conforto, não se sentem confortáveis para usar, acham que de fato a tecnologia vai trazer mais pressão, vai trazer mais carga de trabalho para ele. E a pesquisa é justamente para entender essa opinião do professor e pensarmos em políticas públicas, em soluções, em ferramentas que auxiliem o professor, inclusive, para que ele não tenha essa impressão de que a tecnologia vai dar mais trabalho para ele ou que vai acarretar maior pressão no trabalho dele, que já é um trabalho bastante árduo, difícil. A gente acredita que a tecnologia deveria vir para ajudá-lo e não trazer essa carga negativa. Com certeza. E é interessante porque a pesquisa também mostra que 34% dos educadores acreditam que o uso da tecnologia é o caminho para atrair ainda mais a atenção dos alunos em sala de aula, mas apenas 11% ressalta que isso mexe com o desempenho escolar.
Então, mesmo diante desses dados, a tecnologia, ela pode ser um potencial pedagógico? Com certeza, e o professor precisa entender que a tecnologia ela pode ser usada, inclusive, com uma intencionalidade pedagógica, porque hoje, e pela pesquisa, os números mostram que a maioria entende que o maior impacto do uso da tecnologia é para motivar os alunos. E esse professor ainda não conseguiu enxergar a tecnologia como um aliado para melhorar a aprendizagem desses alunos. Então, quando o professor também entender, tiver uma capacitação, uma formação adequada e ele entender que a tecnologia pode ser uma grande aliada, inclusive para não só motivar os alunos, fazer uma aula diferente, mas também ajudá-lo, esse aluno na aprendizagem, o professor pode utilizar mais e melhor essa tecnologia. Então, quando ele enxergar esse valor, ele ainda não está tão claro para o professor, esse valor de aprendizagem não está tão claro para os professores ainda. Então, acho que existe um grande espaço, inclusive, para incidência nesse sentido de que a tecnologia, com certeza, não é a grande solução para tudo. A educação brasileira tem diversos desafios, é extremamente complexa. Não é a tecnologia que vai resolver tudo, mas ela pode ser, sim, uma ferramenta que pode colaborar e melhorar essa aprendizagem dos alunos, porque o contexto atual pede isso e os alunos pedem esse uso da tecnologia. Então, não tem como ignorar essa ferramenta. Mas os professores, de fato, precisam entender e usar essa ferramenta com uma intencionalidade pedagógica. E um outro ponto importante também, quando formos pensar em políticas públicas ou ações que envolvam tecnologia, a gente precisa também tomar bastante cuidado para que isso não gere maior desigualdade entre os alunos, porque a gente sabe que as realidades do Brasil são bem diferentes, então alguns alunos podem ter acesso na escola, mas não ter acesso a certos tipos de equipamento fora da escola. Então, a gente precisa também fazer uma reflexão e pensar quando for desenhar políticas voltadas à tecnologia também nessa questão de não aumentar ainda mais as desigualdades. Ou seja, a formação do professor realmente é um grande entrave, né? Inclusive, a pesquisa mostra dados até assustadores. Eu vou ler um trechinho aqui. Apenas 28% dos professores já fizeram algum curso específico para uso de softwares e games de educação. 42% tiram dúvidas com a rede de relacionamento pessoal ou junto a colegas professores. Apenas 14% recorrem aos coordenadores pedagógicos e 15% afirmam não ter a quem recorrer para pedir auxílio. Diante desses números, né, quais seriam realmente as saídas para o incentivo da tecnologia e até mesmo do professor em sala de aula? Acho que todos os desafios que a gente comentou anteriormente perpassam muito pela formação qualificada desse professor. O professor precisa de uma formação adequada para usar essa tecnologia, inclusive para suprir essas dificuldades e esses desafios relacionados à infraestrutura, à falta de internet. Então, um professor bem formado, qualificado, que entenda o porquê usar a tecnologia, em quais momentos ele pode usar a tecnologia ou não, o que pode ajudar, inclusive, ele a diminuir essa carga mais burocrática que ele tem na escola, né? Então, a tecnologia pode ser uma ferramenta para ajudá-lo nesse sentido também, e aí diminuir essa pressão e essa carga que ele sofre por conta da burocracia. Então, a formação é fundamental, é o ponto principal para que esse professor utilize a tecnologia de forma com essa intencionalidade pedagógica, para que ele possa superar os desafios de infraestrutura, de falta de internet e todas essas questões, e para que, de fato, seja uma ferramenta que vá ajudar na aprendizagem dos alunos, que é isso que esse é o nosso grande objetivo, que os alunos saiam da escola com a aprendizagem adequada. Então, a formação é extremamente importante e os dados da pesquisa mostram que não adianta uma formação muito genérica. É importante que esse professor tenha uma formação que, de fato, mostre para ele qual é o uso dessa tecnologia na sala de aula, porque não adianta ficar falando a tecnologia na educação, que é uma coisa muito genérica, e como que isso se traduz na prática. Então, essas formações precisam ser pensadas nesse sentido, de forma prática, e que ele enxergue a importância e o uso na sala de aula para a aprendizagem dos alunos, que é o grande objetivo. Com certeza, tem que se aproximar aos interesses dos alunos, sim, né? Bom, Vanessa, então é isso. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Imagina. E o Na Ordem do Dia fica por aqui. Até a próxima edição.